Aleluia. Irmãos, vamos nos assentar. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 16. Livro de Gênesis, capítulo 16, verso 6. Gênesis capítulo 16, primeiro livro da Bíblia, versículo 6. Se você encontrou, diga amém. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou. Repita comigo: humilhou. Você pode dizer mais forte? E Agar fugiu da presença dela. O que Agar fez? Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte. O que o anjo falou para Agar? O que o anjo falou para Agar? Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Feche teus olhos, diga assim: Espírito Santo, fala comigo essa noite. Eu te entrego toda preocupação, toda distração, toda sonolência, todo cansaço, e abro agora o meu coração para ouvir a Tua voz. Fala de uma tal maneira que eu não tenha dúvida que é o Senhor quem fala, e que o Senhor está falando de uma maneira particular comigo nessa noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, primeiramente boa noite a todos vocês, paz do Senhor.
nós vamos iniciar um trabalho de 4 cultos a respeito de batalha espiritual. Existem guerras que se travam no reino espiritual, nas regiões invisíveis, e essas batalhas, elas seguram bênção. Então nós precisamos aprender a batalhar para que Deus destrave a sua vida e você venha viver. Esse é o propósito que está no meu coração, o melhor final de ano da sua história, amém? Eu quero declarar, como eu tenho falado, que o nome de Jesus, você não vai entrar em 2024 com as pendências que vem te acompanhando nos últimos anos. Posso ouvir um glória a Deus? É por isso que nós estaremos aqui 4 cultos batalhando com a palavra, buscando uma unção para isso, a fim de que você entre numa nova etapa da sua vida com a bênção do Senhor. A batalha, ela precisa ser feita com a palavra e com a vida de oração. Não existe nada que substitui oração na nossa vida. Por isso, irmão, até antes de entrar no texto, eu gostaria de alertar você que não ora todos os dias, você que não consegue orar todos os dias, você que tem dificuldade de passar talvez 1 hora na presença do Senhor, como Jesus falou aos seus discípulos. Foi por isso que o ano passado eu lancei esse livro, Devocional Diário, com os princípios da oração do Pai Nosso, para que você passe na presença de Deus de 30 minutos a 1 hora por dia. Se você quiser adquirir, é R$25. Meu intuito não é financeiro, mas é uma ferramenta para te auxiliar na oração. Batalha espiritual se faz com oração e com jejum. Jesus Cristo disse que há castas malignas que além da fé exigem de nós a oração e o jejum. Eu quero te convidar a fazer um jejum especial nessa semana, até quinta-feira. Preste atenção para você entender. Se você quiser fazer, nós vamos fazê-lo junto. O que é o jejum? É você tirar algo que te custa, carnal, que alimenta o teu corpo, a tua carne, e substituir por algo espiritual para que você fique mais sensível à voz de Deus. Qual jejum eu quero propor com você? Nós vamos ter segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Quantos dias até o próximo culto? 4. Eu quero te convidar a fazer um jejum pulando refeições. Por exemplo, preste atenção. Um desses dias você vai jejuar o café da manhã. Um desses dias você vai jejuar o seu almoço. Um desses dias você vai jejuar o café da tarde. Um desses dias você vai jejuar o seu jantar. Se você não fizer nada enquanto jejua, isso é uma dieta. Não sei se vai te ajudar a emagrecer muito, mas para ter efeito espiritual, a hora do café da manhã você tem que comer Bíblia. A hora do almoço, se retire da mesa e vai comer Bíblia. A hora do jantar, se retire da reunião e vai comer Bíblia. A hora do café da tarde, tome uma boa xícara do Espírito Santo, encha-se da palavra de Deus. Por que isso? Porque existem fortalezas espirituais que não se rompem sem um sacrifício da sua carne. Jesus Cristo disse que após o noivo ser retirado, que era ele, os convidados deveriam jejuar. Um dia o café da manhã, um dia o almoço, um dia o jantar, o café da tarde, a sequência é você que define. Mais uma refeição por dia, não tem como ser 4 cafés da manhã, não. Você vai entregar cada período de alimentação do seu dia para comer a palavra. Quem está nessa comigo, levante a mão aí. Se você precisa, você levanta a mão e fecha os olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu estou iniciando essa campanha de batalha espiritual para viver o melhor final de ano da minha vida, fazendo um propósito de jejum até quinta-feira. Me ajuda, Espírito Santo, rompa cadeias, derrube gigantes, quebre grilhões e me dê experiências novas, no nome de Jesus.
Amém. Amém. Um alerta. Nenhuma cara de dó. Não conte para ninguém que você está jejuando. Ninguém pode saber a hora que você vai jejuar. Você vai ficar quietinho. Alguém vai perceber que talvez você não vai estar na mesa. E glória a Deus por isso. Esteja no quarto com o Senhor. Não precisa falar para ninguém: ai, nossa, que dor, eu estou jejuando hoje. Não, não fala isso. Você vai ser recompensado pelos homens. Você vai perder a sua recompensa em Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: há castas malignas que só se rompem pelo jejum e pela oração. Irmão, o texto que eu li com vocês é uma história clássica que certamente você já ouviu, em que quando Abraão, passado 10 anos de ter deixado a sua terra, nada ainda, sinal algum de Deus cumprir a promessa lhe dando uma descendência, a mulher de Abrão, nesse instante ainda chamada de Sarai, lhe dá uma ideia que não é imoral, não é errada naquela época. Ela diz assim para Abrão: meu senhor deita com a minha escrava, tem relação sexual com ela, para que você tenha uma descendência, nós tenhamos filhos por meio dela. Por que eu estou dizendo que isso não é imoral? Porque na época era feito assim. Era tão sério uma mulher não dar à luz, ainda que o homem fosse estéril, mas a medicina não conseguia diagnosticar, que se a mulher não desse luz, até pela esterilidade do homem, o homem podia divorciar dela, despedi-la, porque ela era considerada maldita. Mas num caso como esse em que nós vemos de Abrão, quando a escrava vai gerar a luz, isso tem uma preparação muito grande. A escrava, durante todo o período da gestação, está todo mundo vendo a barriga crescer, no dia do parto, a senhora, que aqui no caso é Sarai, raspa o seu corpo inteiro, deita na cama como se fosse ela gerar a luz. A outra tem o parto aqui do lado, Sarai está aqui do lado como se ela fosse gerar a luz. Na hora que sai o bebê, pega e bota na barriga de Sara para dizer que ela é a mãe. Abraão, ele aceita essa ideia de Sara, ele deita com Agar e Agar engravida. Em quase todo o texto da história de Abraão, você vai ver esse homem sendo conduzido por Deus. Em quase todo o texto da história de Abraão, você vai ver Deus falando com esse homem, Deus dando comando a esse homem, Deus apontando direção a esse homem. A Bíblia ainda usa um termo muito lindo: Deus desce ou Deus sobe depois de falar com Abraão. Mas nesse texto Deus não fala nada. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não dê um passo enquanto Deus não te falar nada. Abrão deu um passo sem ouvir uma direção de Deus. Isso nós vamos ver que trouxe muitos problemas. Não dê passo sem ouvir a voz de Deus. Isso vai te trazer muitos problemas. Mas a proposta da outra empresa é muito maior. Deus falou com você? Achei uma casa linda, eu acho que eu já vou mudar. Mas Deus falou com você? Pastor, achei um carro lindo, eu já vou trocar, estou orando há tanto tempo por isso. Você ouviu a voz de Deus? Preste atenção que eu vou te dizer. Olha para cá, preste muita atenção. Eu não estou te perguntando se você orou por isso. Eu estou te perguntando se você ouviu a voz de Deus nisso. Uma coisa é você orar. Orar é você quem fala com Deus. Outra coisa é você ouvir, aí é Deus que fala com você. Eu não sei se Abraão orou, mas uma coisa eu sei, que Deus não falou. Repita comigo: eu preciso aprender a esperar os comandos de Deus. Irmão, Agar, ela engravida. Toda mulher que está grávida percebe que está grávida. Quem está perto da grávida percebe que ela está grávida. Só que Agar vai se engravidar e naquela hora ela começa a se achar. Quero te contar um pouquinho da história de Agar. Tem um momento em que Abraão desce ao Egito.
Quando Abraão desce ao Egito, ele ganha lá animais, ele ganha muitas coisas. E ele ganha uma escrava. Agar era uma escrava egípcia. Agar não tinha nada, ela saiu sem nada e foi seguir esse rico homem. Agar, ela foi trabalhar para a mulher desse senhor conhecido. Agar não era nada, Agar não tinha nada. Agora, porque ela engravida do homem dessa mulher, ela se acha alguma coisa. Eu quero te falar uma segunda coisa aqui. Lembra de onde Deus te tirou para você não se achar alguma coisa. Porque os nossos maiores problemas começam quando a gente se ensoberbece por alguma coisa que recebemos de Deus ou de alguém e nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Paulo vai dizer aos coríntios: por que é que vocês se ensoberbecem tanto? Quem era você? Talvez alguém te dá a mão, você quer o pé, você quer outra coisa. Talvez você sobe um degrau, você já está se achando muita coisa. Foi o que aconteceu com Agar. Com todo respeito, amada igreja do Senhor, baixa a bola. Sejamos humildes. Jesus disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Seja a boca de Deus para esse irmão que está do teu lado. Fala para ele: baixa a bola. Irmão, na hora que Agar começa a se achar, Sara fica brava com o velho. Fala: ó, o que essa escrava está fazendo comigo? Que Deus julgue entre eu e você, viu, Abraão? Porque isso aqui é a culpa sua. Na verdade, quem deu a ideia foi ela está jogando a culpa no Abraão. Abraão falou: a escrava está na sua mão, faz o que você quer, ué. E naquela hora, Sara começa a humilhar Agar. Quero chamar sua atenção para uma coisa aqui. Cuidado em momentos violentos de emoção. Você pode humilhar pessoas. Tem alguém me entendendo aqui? Muito cuidado em momento de pressão. Sua emoção pode ficar tão aflorada que você acaba fazendo coisas que uma hora você vai se arrepender. Abrão, um homem muito sensato, nessa hora deixa a sua mulher fazer graça. A sua mulher está estressadíssima, irritadíssima, com os hormônios aflorados. Ela começa a humilhar uma escrava. Não humilha ninguém, porque a roda gira. Quem está em cima pode ficar embaixo, quem está embaixo pode ficar em cima. Não humilhe pessoa alguma em momentos nenhum da sua vida, mas vigie bastante quando você estiver debaixo de muita pressão, que você acaba correndo o risco de descontar em quem não deve. Quem está me entendendo, diga: eu estou entendendo. Nesse instante, irmão, Agar, ela foge para o deserto. Ela é tão humilhada que ela foge. Quem está acompanhando a leitura vai então conseguir me responder. Por que Agar está sendo humilhada? Oi? Porque ela ficou soberba? Qual que é o motivo da humilhação aqui de Agar? O que agitou aquela casa? Pode falar. O que agitou aquela casa que fez Agar sair dali humilhada? Gravidez. Preste atenção aqui. Quando você estiver gerando alguma coisa, naturalmente vão surgir perseguições. Está sendo perseguido? Independente se você se orgulhou por isso, eu quero te dizer, todas as vezes que você estiver gerando alguma coisa, vai se levantar tempestade. Eu preciso entender esse momento, porque aqui começa uma batalha espiritual na história dessa mulher. Ela está gerando alguma coisa, vai surgir alguma coisa. As coisas já não estão como eram.
Talvez você diz assim: meu Deus, que opressão, que luta, que guerra, que desânimo, que cansaço. As coisas já não estão as mesmas mais dentro de casa, no local de trabalho. Talvez você está gerando alguma coisa e o mundo espiritual percebeu, e por isso as trevas se levantam. Agar estava gerando uma coisa, só que aqui, irmão, qual que é a atitude de Agar quando ela está sendo humilhada? Ela foge. O que Agar faz quando ela está sendo humilhada? Foge. E Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 2:22, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Timóteo, fuja das tentações. Mas a Bíblia vai dizer assim: quando você enfrentar o diabo, você não fuja, você resista. Repita comigo: tentação, eu tenho que fugir. Diga assim: luta, eu tenho que enfrentar. Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Não tenta medir tentação que você vai cair. Você pode ter o título, a unção, o jejum, a vida de oração, o tempo de igreja, que se você brincar com tentação, você cai. Jesus Cristo disse: a carne é fraca, e ela é fraca para todo mundo. Com tentação você foge. Com tentação você faz igual José do Egito, sai correndo. Mas quando é o diabo, você não foge. Quando é o diabo, você tem que enfrentar. Ah, eu vou mudar de cidade. Ah, eu vou sair de casa. Ah, eu vou mudar desse emprego. Ah, eu não estou querendo mais nada da minha vida. Ei, é uma luta que se levantou, você precisa enfrentar. Nós precisamos aprender a fugir de tentação e não de confrontos. O grande problema de Agar é que ela foge de problema, ela foge de confronto, ela foge de batalha. Ela foge, ela vai para o deserto, e lá o anjo de Deus aparece para ela. Talvez você esteja vivenciando um grande deserto na sua vida, mas não significa que Deus se esqueceu de você. E se eu abrir o meu coração, eu consigo ouvir. E se eu abrir os olhos do meu entendimento, eu consigo ver. E se eu ficar muito atento, até anjo, eu vou perceber que Deus está usando para falar comigo no meio do deserto. O anjo foi atrás de Agar, e Deus te trouxe aqui para te dizer que assim como um anjo corre atrás de Agar, ele te puxa na casa dele para falar com você, porque Deus não desiste de você, porque Deus ama você e Deus não vai te deixar sem direção. Deus não deixou Agar sem direção. Mas preste atenção, um anjo chega para Agar. Eu queria chamar muita atenção para você em detalhes. A Bíblia ela é rica em detalhes, e cada palavra tem um significado. O anjo fala assim: Agar, escrava de Sara. Ei, Agar, não esquece quem você é por causa dessa gravidez. Não. Agar, não esquece quem você é, porque agora você tem um carrão, uma casona, um bom emprego. Ei, Agar, escrava de Sara, lembra quem você é. Irmão, que a gente não se esqueça de quem nós somos e da carência que nós temos de Deus. O anjo fala para ela: Agar, escrava de Sara, de onde você vem? Para onde você está indo? Preste atenção, quero conjecturar com João capítulo 3, que Jesus diz que todo aquele que é conduzido pelo Espírito, ele não sabe a hora que o Espírito vem, nem de onde vem, nem para onde vai, mas ele sabe para onde está indo. Abraão saiu sem saber para onde ia, e ele sabia quem estava com ele. Abraão tinha o senso de direção, embora não tivesse o mapa. Só que agora a Agar, ela não sabe nada da vida dela. Ela não sabe de onde ela vem, nem para onde ela vai, ela está perdida. E se você está perdido, é porque você está fora da direção de Deus. Agar nessa hora dá uma resposta: eu estou fugindo da minha senhora.
ela já entendeu a posição dela. O anjo fez ela entender onde que ela tem que estar. Ela falou: eu estou fugindo. O anjo perguntou: de onde você vem, para onde você vai? Para onde vai ela não sabe, né? Mas de onde ela vem ela consegue responder: eu venho fugindo. Todo lugar de onde você foge, toda situação da qual você foge, Deus vai te fazer confrontá-la novamente. Deus não cria ninguém para ser fugitivo. Deus cria pessoas para combater e prevalecer por meio de fé. Hebreus 10:39, o autor da epístola aos Hebreus vai dizer: porque nós não somos daqueles que desistem. Você não pode fugir de problema. E é por isso que Deus não vai te deixar imune deles. Porque Deus te deu a fé que vence o mundo, e Deus te deu a pessoa do Espírito Santo para você vencer os confrontos desse mundo. O anjo olha para Agar e diz assim: ó Agar, então volta lá e se humilha diante da sua senhora. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Você está brigado com alguém? Tem gente que você não aguenta ver. Você vira de esquina para não ver. Você fecha o vidro do carro correndo para não ter que cumprimentar. Você preferiu excluir de rede social. Tem lugar que você não pode passar para não confrontar alguém. Deus vai te fazer consertar isso. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele: tem alguém com quem você precisa se consertar? Agar, serva de Sarai. Fulano, filho de Ciclano. Mulher, esposa de Beltrano. Ovelha de pastor. Funcionário de tal patrão. O que você precisa consertar na sua vida? Porque Sara começa a combater com Agar, e Agar combate com Sara e foge. Só que a Bíblia vai dizer em Efésios 6 que nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, forças dominadoras das trevas e hostes espirituais da maldade. Você lutou com quem correu? Você anda lutando com quem? É com seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos, seus irmãos? É com funcionários, com patrão? Com quem é que você vem lutando? Ei, não adianta fugir. Você vai ter que aprender a enfrentar guerra com as ferramentas de Deus. E nessa hora o anjo fala para Agar: volta e se humilha. Irmão, um dia eu disse aqui, eu vou repetir hoje. Nós crescemos ouvindo ou imaginando que quem é humilhado vai ser exaltado. E um dia eu falei aqui, vou falar de novo: quem é humilhado vai continuar sendo humilhado. Porque a Bíblia nunca falou que quem é humilhado vai ser exaltado. A Bíblia diz que quem se humilha, esse vai ser exaltado. Mas sabe por quê? Talvez você está sendo humilhado porque você é orgulhoso. Talvez você está sendo humilhado porque você é brigão. E se você não mudar, você vai continuar sendo humilhado. Quem está ouvindo, diga: eu estou ouvindo. Então o anjo fala para Agar: volta e se humilha. Porque Jesus vai dizer em Mateus que todo que se humilha é exaltado. Você está sem conversar com alguém? Humilha diante dessa pessoa. Não é vergonha se humilhar, não. Não é vergonha a gente aprender a se curvar diante de outras pessoas, para nós sermos abençoados por Deus. Nesse momento, irmão, o anjo fala para Agar: Agar, eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou te abençoar.
Repita comigo: tem bênçãos que só vão chegar depois que eu me consertar. O anjo está dizendo assim: você volta, porque você vai ser muito abençoada. Você se reconcilia, porque você vai ser abençoada. Quero fazer alguma pergunta aqui. Se você já leu esse texto, pode me responder. Agar vai viver a vida inteira na casa de Sara, sim ou não? Tem lugar que Deus não vai te deixar ficar. Só que você vai ter que aprender a se consertar. Nada de briga, nada de mágoa, nada de ressentimento, porque a nossa luta é contra o diabo e não é contra pessoas. Volta para se consertar, porque você vai ser muito abençoado. Isso aqui, irmão, nos ensina uma coisa: que tem muitas bênçãos retidas na vida dos crentes, porque eles estão brigados com alguém. Tem muitas promessas que ainda não chegaram, tem muitas bênçãos que não se cumpriram, tem muitas portas que não se abriram, tem muitas profecias que não se realizaram, porque coração está fechado, está endurecido. Fala assim comigo: Espírito Santo, me dê um coração humilde para aprender a me consertar com as pessoas. O apóstolo Pedro vai dizer assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor, a seu tempo oportuno vos exalte. Você quer ser exaltado na sua vida? Preste atenção no que eu vou te perguntar. Você quer ser exaltado na sua vida? Você quer andar por cabeça, não por cauda, por cima, não por baixo, ser abençoado? Você quer ser exaltado na sua vida? Olha, conta por irmão que está do teu lado o segredo. Fala para ele: o segredo é se humilhar. Amém? É por isso que Jesus dá uma aula para lavar os pés dos discípulos, porque o segredo é se humilhar. Naquela hora, o anjo fala para Agar: eu vou te abençoar de uma tal maneira, de uma tal maneira. Olha, o nome do menino vai ser Ismael. Em hebraico, Ismael. El significa Deus. Ishma, o que houve. Deus está falando assim para Agar: eu sempre vou te ouvir. Deus está falando assim para Agar: eu escuto os gritos da sua aflição. Por que o anjo foi para ali? Aquela mulher gritava de aflição. Tem hora que você não consegue orar, só chorar. Tem hora que você não consegue orar, há um grito entalado na sua alma. Mas esse Deus ouve até quando não tem som as orações de Ana. Conserte-se para não interromper a comunhão com esse Deus. O Deus que ouve. Irmão, aqui existe uma palavra profética sobre Ismael que até hoje se cumpre. Em algumas traduções, não é em todas, as mais fiéis, como a King James, vai dizer assim: esse menino, uma parte está em todas, né? A mão de todos vai ser contra ele, a mão dele vai ser contra todos. E aí na King James vai dizer assim: e ele vai viver em hostilidade com todos os seus irmãos, mas ele não vai ser destruído. Os árabes descendem de Ismael. Você pode ver que Baderna é o Oriente Médio, mas eles estão lá. Tem uma palavra: tantos povos no Oriente Médio foram destruídos, mas tem uma descendência que não se destrói: os judeus de Isaac e os árabes de Ismael. Palavras proféticas, Deus dizendo para aquela mulher: não se preocupe com o seu filho. Olha o que Deus está falando para aquela mãe: não se preocupe com esse bebê no seu ventre.
porque eu vou abençoá-lo. E Deus continua abençoando até hoje os árabes por causa de uma profecia a Ismael. Você, irmão, não tenha receio de fazer o que Deus te manda, porque Deus cumpre profecias e promessas das nossas vidas. Irmão, naquela hora, ela bota o nome naquele lugar, ela bota o nome naquele poço, que significa o Deus que ouve, o Deus que vê. Ela disse: nesse lugar, se eu te perguntasse essa noite qual lugar você acha mais propício para Deus falar, na igreja, na oração da madrugada, no monte da vigília, numa grande concentração de fé, Agar vai dizer: aqui no deserto eu vi Deus. Aqui no deserto, neste lugar, tem um Deus que vê e um Deus que ouve. Você pode estar no pior momento da sua vida, que tem um Deus que te vê e um Deus que te ouve. Nessa situação, enfrente as guerras da sua vida. Não fuja das batalhas que Deus te permite enfrentar, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai cumprir promessas na sua história. Não ande brigado com ninguém. Aproveite, o melhor final do ano da sua vida está no momento das suas reconciliações. Reconcilie-se, fale com as pessoas, desbloqueia quem você tem que desbloquear, peça perdão para quem você tem que pedir perdão, seja humilde e se humilhe diante de quem você tem que humilhar, porque Deus abençoará. Depois desse momento, Agar gera Ismael. Tem coisas novas que só vão nascer depois que você fizer o que o anjo de Deus está falando para você. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Irmão, tem coisa que as pessoas têm, elas não percebem, talvez você já teve e nunca percebeu, hein? Bafo, CC e mágoa. Pergunta para uma pessoa magoada: você tem mágoa? Não, já perdoei. Está ressentido? Fulano tal está quase desgraçando o outro. Fala assim: você está ressentido? Não. Já passou nada. Porque até quando passa na rua não consegue ver. Só que eu e você precisamos fazer autoanálise. E a melhor batalha espiritual é quando você aprende a liberar perdão. Talvez você está lutando com gente quando você deveria lutar com demônio. Nessa noite eu vou pedir primeiro que você feche teus olhos. Se você veio nesse lugar é porque eu imagino que você, como eu, entende que nós precisamos de ajuda. Que nós não somos perfeitos, nós somos falhos demais. Quem aqui essa noite está com o coração ressentido, magoado com Sara, com fulano, com ciclano, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Mas se eu for na frente todo mundo vai saber. Irmão, imagina eu ter vergonha de ir no hospital e todo mundo pensar que eu estou doente. No hospital não tem como você fingir. Na igreja também não. Essas ideias de gente perfeita não cabem com a igreja de Cristo. Eu quero chamar aqui à frente quem precisa liberar perdão, quem está magoado com alguém, patrão, esposo, amigo, esposa, filhos, pais, parentes, povo em geral. Nossa, quando eu ouço a voz de fulano eu já irrito.
pastor, já perdoei, só não consigo falar. Não perdoou nada. Quem não perdoa, fala como se tivesse acontecido ontem coisas que já aconteceram há 20 anos atrás. O anjo foi atrás de Agar, perguntou a Agar e Agar teve que ser sincera. Tem mais alguém sincero essa noite aqui nesse lugar? O anjo de Deus está perguntando para você que está aí na sua cadeira, de onde você vem, para onde você vai. Você vai ser sincero igual Agar para dizer, eu estou fugindo de Sara, eu não quero ver Sara nunca mais. Estou correndo daquela mulher que me humilhou. Há mais alguém aqui? Porque a voz que ecoou para Agar é a voz que ecoa essa noite perguntando. Agar foi sincera e por isso ela e o seu filho foram abençoados. Talvez você é pai e mãe, você está interrompendo as bênçãos sobre os seus filhos, por ter um coração rancoroso que não permite tratamento de Deus. Quem tinha que perdoar era Agar, mas quem foi abençoado foi Ismael. Talvez você anda orando tanto para o seu esposo, seus filhos, fulano de tal da sua família. Acabamos de fazer uma campanha para a família, talvez você ora tanto para a sua família, e você precisa essa noite abrir o coração ao perdão, para que Deus invada a sua casa. Pastor, não vou à frente, não, vou orar aqui do meu lugar mesmo. Se há um comando de Deus para vir aqui à frente, e se você precisa, eu vou te dizer, a bênção não te alcança onde você está aí agora. Porque tem um apelo, tem uma convocação aqui essa noite. Você que ficou em seu lugar, você vai estender as mãos e orar por esses irmãos. Você que está aqui à frente, você vai falar com Deus nessa hora. Você vai falar para Deus tudo que te magoa. Você vai contar para Deus tudo que te ofende. Como alguém está contando para um amigo. Agar contou para Deus. Eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei,
Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Você que está aqui à frente, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que a minha luta não é contra pessoas, ainda que o diabo tenha as usado, tenha me atacado através delas, a minha luta é contra o diabo. E nessa noite eu me revisto com a armadura de Deus. Eu decido andar em amor, porque o amor nunca falha. E eu libero o perdão sobre a vida. Diga o nome de quem você libera perdão. Você precisa falar o nome. Liberar perdão não é em geral, não. Libera perdão sobre ele, sobre fulano, ciclano, beltrano. Fala o nome de todas as pessoas que vierem à tua mente e ao teu coração nessa hora. O Espírito Santo vai te trazer a memória sobre a vida de quem você precisa liberar perdão. Continue a orar comigo, dizendo assim: eu desligo, Senhor, essa noite, todas as emoções que me aprisionam a essas pessoas, o que elas me fizeram. Eu desligo nessa noite o poder espiritual da ofensa, da calúnia, da mentira, da perseguição, do abuso, da rejeição, da traição. E pelo sangue do Cordeiro eu abençoo essas vidas. Eu as solto das minhas emoções. Eu as abençoo para terem um encontro com Jesus e conhecerem o mesmo amor que eu tenho conhecido nessa noite. Amém. Vai ficar de olhos fechados. Nós vamos impor as mãos rapidamente, apenas selando essa aliança sobre a sua vida. Enquanto isso, você vai ficar em espírito de oração, a igreja vai ficar em espírito de oração. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Chamo o pastor Leandro, o pastor Andréia, Kleber, o Wilson, a Fernanda. Nós vamos impor as mãos, imposição de mãos. Nós vamos selar sobre a vida de vocês o perdão, a ajuda do Espírito Santo para perdoar, para viver uma vida em amor, no nome do Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença,
nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Irmãos, o perdão é um processo que precisa ser praticado diariamente. Igual uma pessoa que às vezes vai no hospital, ou por exemplo está com uma dor de garganta, os médicos dizem assim, ó, você vai ter que tomar isso aqui durante tantos dias, geralmente 7. A pessoa para no segundo porque já não está doendo mais a garganta, depois volta com tudo e mais forte. Você que precisa disso, enche o teu coração com versículos bíblicos de amor, de perdão, todos os dias. Como eu disse que esse devocional tem os princípios da oração que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou a liberar perdão todos os dias. E há um capítulo aqui que fala a respeito do perdão, do amor e da armadura de Deus, para que todos os dias você se blinda, se revista e tenha o coração limpo. Amém? Os irmãos vão jejuar aí os 4 dias, cada dia um período, ninguém pode saber, você e Deus. Você vê qual que é o melhor período. Deus te dê a melhor semana da sua vida. Se Jesus não voltar antes, quinta-feira te espero aqui. Paz do Senhor.